Era um belo dia de sol, nada pronunciava problemas, era um exame escolar e demorou um pouco. Um aluno disse isso porque você apenas olhou para o papel e respondeu às perguntas sem pensar. Eu sei que um deles sorriu, mas de repente eles ouviram um estrondo de carros. Um deles ficou surpreso, virou-se e olhou para o comboio com um grande número de veículos blindados, armas e pessoas na parte de trás dos carros. Estudantes comuns estavam sentados em seus ternos e todos dirigiam para algum lugar ansiosamente. Os alunos observavam este comboio com seus olhos, permanecendo em perplexidade. Por muito tempo não conseguiram entender o que havia acontecido. Um deles exclamou: nem mesmo aventureiros de verdade? Ele disse que são apenas alunos de uma das escolas especializadas. O segundo respondeu-lhe: olhe para o emblema dos estúpidos, que são da Academia de Guerreiros, e de fato em um dos carros havia o emblema da Academia de Guerreiros, era uma espada com um escudo. Um pouco da história: tudo isso aconteceu há mais de 25 anos, de repente o céu ficou muito escuro e nem um único raio de luz atravessou essa escuridão na cidade. O caos começou. Todas as pessoas fugiram para algum lugar e de repente algum brilho estranho, buracos de minhoca azuis apareceram no céu de onde apareceram milhares de dinossauros. Eles voaram. Cuspindo fogo ocorreu em um caos real. Um deles era tão grande que era maior que um prédio de 100 andares. Ele sentou em um deles e começou a rosnar alto. Todas as pessoas olharam para ele com medo e começaram a correr bruscamente. As notícias começaram a mostrar o que acontece, porque de onde veio tanto pânico de que existe um mundo semelhante à Terra, neste universo, mas por razões desconhecidas. Um incidente cruel ocorreu em um segundo planeta e como resultado esse planeta explodiu por causa da explosão. Os restos desse planeta começaram a ser atraídos para a Terra. Cometas e meteoritos voaram, caíram e destruíram todo o nosso planeta e de repente no centro do Japão havia uma enorme árvore de tamanho sem precedentes. Era mais do que qualquer edifício em nossa Terra. Foi chamado este incidente de fenômeno do fenômeno de adesão e foi por causa disso que vários monstros apareceram em nosso planeta. Além de dragões, enormes cobras começaram a aparecer dos mares. 17% de toda a área terrestre foi afetada, as pessoas perderam o controle sobre ela, surgiram zonas perigosas onde apareceram dragões e várias atrocidades de monstros. O mundo começou a lutar contra essa ameaça, forças especiais chegaram, mas ele era impotente contra um monstro. Ele era sangue vermelho. Ele tinha um chifre e algo como um bigode. Ele estava totalmente blindado e consistia em músculos e matava todos que via, e essas zonas eram eventualmente chamadas de masmorras. Esses monstros evoluíram. O primeiro horror com chifres apareceu. Ele tinha um chifre, ele tinha poder de categoria B, ele era categoria menos duradoura. Seu nível de poder aumentava, dependendo da força do monstro. Ele tinha um ou mais chifres e nessa escaramuça havia um comando. Ele lutou com esse monstro. Começou a atirar de sua arma no monstro, era muito rápido e as balas não foram perfuradas. Ele alcançou os militares em um segundo e com um golpe o matou. Por tais coisas ele morreu com um golpe. Foi jogado contra uma parede que quebrou. As pessoas não tiveram tempo suficiente para se preparar para uma reunião com estas no contexto desse monstro. Uma pessoa tinha características como força sim, resistência sim e agilidade sim. Ele foi treinado, mas estava muito atrás desses monstros. As pessoas não tinham habilidades para lutar contra esses monstros, mas as pessoas tiveram sorte. Isso, o desastre não era o único tipo de força, veio do outro mundo e ela deu às pessoas força sobre-humana. Esse lutador se levantou depois de um golpe tão forte, ele dominou poder superando esse monstro. O monstro continuou a atacá-lo, mas o homem acabou sendo mais forte. Ele escapou facilmente desse golpe e o soldou no chão, que o monstro morreu. Mas infelizmente esse poder nem todos conseguiram e cada pessoa tinha um diferente. Essas pessoas foram chamadas de escolhidas e decidiram treinar a si mesmas e seus corpos. Depois centenas de horas de treinamento, as pessoas decidiram lutar contra os monstros. Havia muitos monstros e tipos diferentes. Alguns deles tinham 3 chifres, eram monstros fortes e mais fracos. Alguns deles assumiram a forma humana. Super soldados começaram a formar um exército para recuperar o controle das masmorras. Eles foram chamados de agentes especiais, trabalhando apenas para este fim, e também eram conhecidos como aventureiros. Durante as longas batalhas, planeta alienígena, o mundo inteiro elogiado e também inspirado por sua força. Logo após a vitória foram criadas organizações para treinar aventureiros. O melhor centro de treinamento de adolescentes do planeta era na República da Coreia. Tudo aconteceu por mais de 25 anos e a melhor escola lá era a mais famosa escola militar. De volta a hoje, os alunos ainda estavam de pé e olhando para o comboio. Todos conversavam sobre alguma coisa, mas 2 deles sabiam muito sobre esta escola. Eles raciocinaram e compartilharam seus pensamentos. Um deles pensou que o teste nesta escola era uma limpeza de masmorra. Obtive permissão para fazer isso e se eles morrerem, eles estão tão confiantes em si mesmos, deve haver uma razão pela qual eles foram aceitos nesta escola. Alguém gritou: eu era um elfo que as garotas na estrada não tiraram dele no olho. Ele era lindo, ele tinha uma pele brilhante. Todos olharam de perto e perceberam que se tratava de um elfo de sangue mestiço. Ele de alguma forma se parecia com um homem, mas no mesmo momento ele tinha orelhas compridas e dedos longos. Os alunos ficaram surpresos com o que o diabos é. Você não sabe, ele aparece frequentemente na TV. Este é o diabo. O pai de Choi é um aventureiro famoso e sua mãe é uma elfa. Todos o consideram um gênio,
Todos afirmam que ele entrará no topo dos aventureiros depois de se formar na DIAV. Aishoy tinha 17 anos no primeiro ano, era um soldado sénior. Participou de missões 14. Os caras não entenderam que encontraram isso e aquilo nele. Os caras decidiram convidar Jaren para dar um passeio com eles hoje. Eles perguntaram se você estava trabalhando hoje. Ouvimos dizer que sua namorada Yuji foi curta com os amigos dela, ao que ele respondeu: sim, desculpe, eu tenho um turno hoje, espero que você se divirta, pessoal. Eles ficaram surpresos e ofereceram-lhe para faltar ao trabalho e ir com eles. Mas ele recusou, despediu-se deles, desejou-lhe um bom dia e deixou um de seus amigos ler o segundo por sua proposta estúpida de faltar ao trabalho. Afinal, você sabe porque Jaren faz tudo. Ele tem um pai doente, eu tenho que cuidar dele todos os dias, e também ele trabalhava muito porque tinha que pagar contas e tinha dívidas de maio e junho totalizando 302.521.200 yuan. Escreveu o chefe dele, perguntou como foi o dia dele e ofereceu-lhe um emprego por causa das dívidas acertadas e foi até ele passando notou. Você chamou a atenção para ele, compensou que não queria ir trabalhar porque o tempo estava bom lá fora e ele só queria para se divertir com os amigos. Desceu a uma masmorra abandonada, passou por cima de um fosso, levantou a fita de esgrima e foi lá. Conheceu o patrão, também era cliente deles, e o guarda-costas acabou por ser ele. Jaren tinha 37 anos. Trabalhava como um corretor. Prazer em conhecê-lo, disse Jaren. O cliente ficou indignado. Isso foi algum tipo de piada? Pensei que você nomeasse seu melhor funcionário, e ele é melhor. Atendido seu chefe sentado em sua cadeira e fumando um cigarro, o cliente exclamou: você me acha estúpido? Ouça para mim, maldito filho da puta, eu não vim aqui para você me enganar. Surpreso, o chefe respondeu: você também é severo, tire esse moleque da minha vista, me traga alguém realmente bom nesse trabalho, senão vou fazer vocês dois sentirem pena dele. Ele já gritou com o guarda-costas: ei grandalhão, o que? Jaren perguntou: você é aventureiro? Oh, desculpa, acho que você era um aventureiro, é por isso que você está estupidamente parado atrás daquele velho. Guarda disse que não há necessidade para continuar essa conversa, tenho certeza que os braços e pernas quebrados servirão de lição nisso. O guarda bateu no kit com o punho cerrado e foi em direção ao Jaren. Foi Pilg Silver Rank, aventureiro, 34 anos, estava nas masmorras 81 vezes. Sim, eu sabia que você consertaria tudo. Porra, se você quiser ficar de joelhos e implorar enquanto ele não fazia nada, que assustador. O que eu faço? Perguntou Jaren. Ele tinha 17 anos, voltou da masmorra 371 vezes. A batalha começou e o chefe ainda estava sentado e fumando cigarro após cigarro. O cliente olhou para ele com indignação e objetou: ei chefe! Olhando por baixo de sua testa, virou-se para o cliente e naquele momento Pingu e Jaren estavam se preparando para a batalha. Ele olhou furiosamente para o Jaren naquele momento. Enquanto o cara estava se aquecendo, houve uma escaramuça verbal entre o cliente e o chefe. Você ficou com medo quando disseram ao patrão que os clientes lhe responderam: você deveria ter medo, que esse cara tem um temperamento muito ruim. O motivo de sua demissão não foi lesão, mas um ataque a um companheiro de equipe. Se você acha que ele será mais legal com ele porque é apenas uma criança, acabamos tendo que limpar o cadáver dele. Gerard perguntou: não entendo, atacar um companheiro de equipe não é assustador? Então você seria o verdadeiro criminoso. Embora eu não esteja em posição de julgá-lo, ele triturou os cotovelos. Ao redor do Pingu, ele era 3 cabeças mais alto que o Jaren por causa desses insultos. Queria estourar a cabeça dele e ele disse: esse lixo me arrastou, eu só joguei o lixo fora. Jaren ficou pasmo. Mas logo ele brincou: e triturador de lixo, então é isso que você quer dizer? Você entende perfeitamente que é lixo. O chefe riu à parte quando o cliente não entendeu porque ele estava sendo atrevido com ele. O guarda não aguentou e deu o primeiro golpe. Esse golpe foi muito poderoso e rápido como um raio, que o estremeceu ao redor. Mas Pingu não entendeu o que havia acontecido. Ataque-me do nada, Jaren disse rudemente enquanto se esquivava de um golpe. O guarda decidiu desferir um golpe esmagador com a segunda mão, e o aluno acertou o guarda no queixo com um leve golpe de perna. O golpe foi forte, mas não tão forte quanto o próprio Pingu. O cliente não podia acreditar em seus olhos que tal criança pudesse atingir o aventureiro. Pingu ficou atordoado com o golpe do Jaren e não entendeu o que estava acontecendo. Jaren continuou: foi inesperado. Julgando pela sua aparência, pensei que você fosse mais forte. O guarda agarrou sua mandíbula com a mão e olhou para o adversário. Ele considerou o adolescente contrabandista como uma criança. Mas seus reflexos diziam o contrário, seu soco era semelhante ao de um profissional. O cliente estava suando de cabeça, tudo o que sabia que Pingu poderia perder agora. Olha lá, foi só um golpe. Mas o cara é bom. Pingu pegou sua camisa e a rasgou. Pingu era muito poderoso e provavelmente era um tanque. E ele disse que não importa quantos truques baratos você decida usar, você ainda é um contrabandista. O grande homem ficou com raiva, ele usou seu poder a 100%, sua pele virou pedra, seus músculos ficaram maiores e havia uma aura muito escura ao seu redor. De acordo com as habilidades adquiridas, cada aventureiro tinha suas próprias habilidades e tinha seu próprio papel como
Tanque, empunhava pele de ferro, força de gigante e aumento de massa corporal. Pingu exalou furiosamente todo o ar. A atmosfera ficou ainda mais tensa. Então este é o verdadeiro aventureiro, disse Jaren. O aventureiro, agitando os braços, avançou para o Jaren em plena fúria. Ele pulou nele, mas o Jaren foi capaz de evitá-lo. Um grande fosso se formou embaixo dele, o concreto começou a rachar e muitos fragmentos voaram. Ele continuou dando socos, mas o Jaren se esquivou o tempo todo e, eventualmente, Pingu perdeu o controle. Ele começou a socar e explodir tudo ao redor. Com um golpe, ele abriu um enorme buraco na parede. Sua força física é quase do nível de um caminhão decente. Se ele atingir uma pessoa, todos os ossos de seu corpo serão quebrados. O chefe pediu para ele ser mais rápido e evitar toda a destruição. Ele ameaçou cortar seu salário. Tinha certeza que a vitória estava do seu lado e começou a atacar o Jaren. Eu vou-te dizer o que seus truques lamentáveis não serão capazes de perfurar o corpo de um profissional não parece tão ruim, respondeu Jaren agarrando um vergalhão deitado ao lado dele. Esse golpe decidiria o resultado da batalha. Jaren se levantou e estava pronto para contra-atacar e mais uma vez Pingu correu para ele. Era o golpe mais poderoso de seu arsenal que ele estava pronto para matar, pois sua ignorância se esquivou do golpe. E com uma investida como um samurai o atingiu. Porque ele sabia que uma criatura que pode concentrar uma poderosa força destrutiva em um ponto desfere um golpe esmagador. Esta estocada foi tão poderosa e forte que onda de choque para lutar, ele simplesmente caiu cuspindo sangue. O cliente não podia acreditar em seus olhos que um cara tão jovem fosse capaz de derrubar um aventureiro experiente. Jaren parado na postura de um samurai e olhando para o corpo sem vida de Pingu. Com voz rouca você disse a Pingu onde aprendeu isso. Do que você está falando? Eu não sei o que você está pensando, mas você está errado. Mas existe a possibilidade de ele ter visto meu pai segurando a cabeça lembrado de Jaren. Dependendo das habilidades e resultados dos antiteístas, eles recebem as seguintes classificações, do mais baixo ao mais alto, pedra, cobre, prata, ouro. Dependendo da classificação, há várias vantagens, como permissão para entrar nas masmorras e redução de impostos. Apesar do caos reinar no mundo e criaturas sem precedentes terem chegado à nossa terra, artefatos úteis também chegaram ao nosso mundo. Esses artefatos estavam nas masmorras, que eram guardadas pelos mesmos demónios poderosos, e para obtê-los você tinha que lutar com eles. Mas antes de tirá-los, eles tiveram que passar no teste. Tudo isso se deve ao fato de muitos deles possuírem uma força incrível. Se esse poder cair nas mãos erradas, espere problemas. É por isso que a Associação de Aventureiros realizou essas verificações. E então cobrava impostos de acordo com seu valor. No entanto, havia muitos imigrantes ilegais que violavam essas regras. Eles atraíam aventureiros que não queriam pagar esses altos impostos. Um menino caminhava por um corredor escuro, os raios brilhantes do sol atravessavam as paredes finas. E ele raciocinou. Quando eu era criança, meu pai era o melhor caçador. O nome desse menino era Jaren. Ele abriu a porta e olhou para o jardim. Seu pai estava lá. Estava nublado por toda parte, embora fosse verão. O gramado estava verde. E no centro do jardim, seu pai brilhava com uma luz forte. Seu nome era seu sonho, ele era um caçador endurecido e corajoso. Havia muitas cicatrizes em seu corpo. E como arma usava uma lança longa e afiada. Ele foi o primeiro rebelde contra monstros que recebeu superpoderes. Ele era da primeira geração de heróis. Tornaram-se os primeiros caçadores. Essas pessoas eram lendas que ficaram na história. E um zumbi enterrou a maioria de seus companheiros de armas. Ele viu tantas mortes que não pode ser imaginado. E não queria que ninguém passasse por isso, mas, na verdade, esses tempos podem ser chamados de inferno para os caçadores. Naquela época, não havia informações suficientes sobre o que estava acontecendo no mundo. Monstros viviam nos túneis, masmorras, nos lugares mais escuros para se esconder do sol. E o caçador teve que invadir esses lugares escuros, uma vez que os leões vagaram por tal masmorra. Lá a lagartixa Mulus estava esperando por eles. Ele era algo muito incomum, na forma de um verme com uma boca grande e muitos dentes. Ele estava blindado de que as armas de fogo não eram nada para ele. Esse monstro ele começou a cuspir chamas venenosas de sua boca. Seu camarada não conseguiu fugir e morreu. Mas o pai era muito forte com um machado feito de liga de titânio. Mas mesmo ele não resistiu a esse veneno. Ele simplesmente derreteu com o ataque do monstro. Naquele momento, o monstro se preparava para o próximo ataque para cuspir veneno nele. E o Zung agarrou firmemente o que restava de seu machado em sua mão e pulou direto na cabeça do monstro. Concentrando toda a energia em um golpe poderoso,
ele atingiu diretamente no crânio da lagartixa. A primeira geração de caçadores teve que arriscar suas próprias vidas usando tentativa e erro. Ao som da batalha, 3 caçadores chegaram deste túnel. Na aparência, eles ainda eram jovens com horror e surpresa em seus olhos e respirando o último ar. Eles olharam para o cadáver do monstro que meu pai havia matado. Ele se sentou ao lado dele e segurou a cabeça, lamentando que mais uma vez perdeu um parceiro. Todos os caçadores que sobreviveram ganharam experiência e conquistas. Para o bem da próxima geração. Yuzong se levantou deixando para trás um monstro que ele estava completamente em seu sangue azul, mas ele estava pronto para isso. E depois de algum tempo, Yuzong amadureceu de um caçador comum, ele se transformou em um matador de dragões. Esse apelido foi dado àquele que foi o primeiro do povo a matar o dragão. Ele acertou muitos golpes afiados nele, apesar de seu corpo blindado. Um recruta comum não seria capaz de lidar com ele, pois para isso precisava de muita experiência. Nervos de aço. E você também tinha que ser muito corajoso. Pai sozinho poderia lidar com 2 dragões ao mesmo tempo. Todo o Japão sabia disso. Foi exibido na TV, todos ficaram encantados por terem um herói assim. Que poderia matar qualquer monstro. Ele era o caçador número 1 na Ásia e neste mundo. Ele aprimorou seus socos, mantendo seu poder no Pike. Que sempre esteve com ele. Ele não tinha igual e era mais forte que todos os outros. Mas durante seu treinamento seu pai começou a cuspir sangue. Jaren correu até ele para descobrir o que aconteceu. Mas o pai lhe disse para não se aproximar. Jaren estava em lágrimas. Ele não entendia o que estava acontecendo na área porque seu pai estava sofrendo. Mas a causa de tudo isso era veneno. Seu pai foi hospitalizado devido a envenenamento que ele recebeu na masmorra. E era impossível curá-lo. E desde então ele está acamado. Com o passar do tempo. E seu corpo já não estava tão inchado. Ele envelheceu, mas ainda queria superar essa dificuldade. Mas por todos esses anos e sua condição física atingiu o limite. Ele estava deitado na cama e o tempo todo sangue era tirado de sua boca. Enquanto ele estava no hospital, seus colegas o procuraram. Mesmo que ele tenha arriscado sua vida por eles. E ele conseguiu tudo sozinho, eles o trataram muito mesquinhamente. Eles lhe entregaram a carta e saíram, ele esperava que fosse de alguma ajuda. Mas acabou. Eles roubaram tudo o que foi conquistado por ele, todas as suas conquistas da propriedade foram roubadas descaradamente. Yuzong estava na enfermaria do hospital e não conseguia imaginar que eles pudessem fazer isso com ele. Seus próprios amigos, mais precisamente, colegas que ele considerava amigos. Ele jogou a carta fora e apenas segurou a cabeça. O filho veio visitá-lo e o viu naquela condição. Jaren já era mais velho, começou a frequentar o ensino fundamental e aparentava ter uns 13 anos. O tempo passou e o mundo começou a esquecer o nome do matador de dragões seu filho. Pai é velho. Seu cabelo preto se transformou em cinzas brancas. Ele estava completamente grisalho. Com um físico mole de um homem velho. Ele perdeu tudo o que tinha. Sofria de uma doença incurável. E só podia olhar para os raios brilhantes do sol que entravam pela janela. Enquanto isso, Jaren venceu uma dura batalha. Pinglu jazia sem vida no chão. Jaren apenas se afastou dele jogando fora sua arma. Bem, não foi difícil. O chefe disse. Olhando para o cliente com os olhos de 5 copeques olhou para o aventureiro deitado na terra. Ele perdeu para um cachorrinho verde. O fato é que ela não era uma boa caçadora. A panqueca acabou os cigarros, disse o patrão. Jaren veio e disse. Vendo como ele se gaba de ter batido no próprio colega. Você pode determinar imediatamente seu nível baixo. E com um passo lento ele se aproximou do cliente. Existem apenas 2 casos de bons caçadores se aposentando. Ou já estão fisicamente impossibilitados de continuar este trabalho. Devido a lesões. Ou eles morreram durante o ataque. Não sei quanto você paga a ele. Mas se for mais do que a taxa mais baixa, aconselho você a demiti-lo. Jaren disse. Vestir agasalhos. Que ele tirou antes da luta. Não sangrar, se ele está perseguindo apenas peso. Então qualquer um pode fazer isso. O patrão abraçou o cliente para ainda conseguir esse emprego e disse. Ei, você estragou tudo. Por favor, entenda nosso querido cliente. E acrescentou. Isso também significa que a taxa de serviço será 2 vezes maior. Que tipo de absurdo, objetou o cliente. Com uma expressão manhosa, boss. Pesado começou a nos intimidar. Não fazemos nada de graça. E, claro, vamos fazê-lo. O cliente respondeu. Após a luta, Jaren bebeu água. E boss perguntou.
Ouvi falar da vespa do céu. Jaren cuspiu tudo o que estava em sua boca porque ficou surpreso com tais palavras. Vou ter que lutar com ela. É um exagero. Limpando a água restante de sua boca, Jaren disse, a vespa do céu era o monstro mais feroz em carne e osso. Este monstro é conhecido como o monstro mais perigoso não apenas na Península Coreana, mas em todo o mundo. Esses monstros viviam na antiga área de Oido. Nesta área, todos os edifícios estavam cobertos de teias de aranha. Tudo foi destruído. E havia muitas colmeias ao redor. A área era tão perigosa que nem uma única pessoa vivia nela. Você poderia dizer que não havia nada vivo. Esta área se tornou a zona de maior dificuldade na Coreia. Um ranker não é fácil de lutar, mesmo com um indivíduo. E há tropas inteiras. Portanto, não há chance para um contrabandista. O chefe disse. E se estivermos falando de um caçador de categoria branca? Jaren perguntou surpreso. Se você acredita nas palavras deste tio. Um grande ataque ocorreu ontem, que não foi coberto pela mídia. O cliente estava tentando criar um aventureiro, chutando seu corpo com os pés e murmurando algo para ele. O Estado apoiou os militares. Uma equipe de 7 caçadores de patente branca foi montada. Esses caçadores com munição e tanques foram para esta área mais perigosa. Para limpá-lo. Apenas 7 pessoas. Jaren se perguntou. Por assim dizer, todas as estrelas coreanas se reuniram. Embora apenas um casal deva vir, isso já está sendo gritado em todos os jornais. Seu objetivo era destruir vespas. Mas nada aconteceu. Eles iam organizar um Queen Ant, era um espécime muito grande, seu tamanho excedia um prédio de 10 andares. Ela tinha asas. Picam como uma vespa, braços longos com unhas afiadas. Um dos 7 aventureiros se apropriou do Sky Wasp Royal Jelly. Persuadiu um de seu povo para operações especiais. Contrabandeou o item. Cardinal, que geleia? Perguntou Jaren. Geleia real. Este é o nutriente que as vespas alimentaram a nova rainha. Nutriente. Um caçador de nível branco decidiu contrabandear para obter algum nutriente. Jaren segurou a cabeça e não entendeu por que estava fazendo tudo isso. Sky Wasp Royal Jelly já fez várias aparições. E tanto quanto eu sei, se uma pessoa comê-lo pode literalmente escapar das mãos da morte e voltar à vida. Nos olhos apareceu a esperança. Ele planejou matar o outro para obter a geleia. Afinal, assim ele poderia salvar seu pai. Jaren e o chefe desceram para a masmorra. O lugar parecia uma estação de metrô abandonada. Tudo ao redor foi destruído. De acordo com as regras da associação, todas as ruas e passagens para as masmorras devem estar sob controle estrito. Esta foi a posição oficial da Associação de Caçadores e do governo. Mas não foi um problema para o nosso casal. Chegaram ao destino sem problemas. O patrão, como sempre, fumava um cigarro. E tudo porque ninguém guardava essas passagens. O patrão estava diante de uma enorme porta de ferro coberta de inscrições de selos. Nem todo mundo poderia abri-lo. O patrão possuía um poder especial diferente do Jaren, concentrou a energia em sua mão direita e ergueu-a até a porta. A magia começou a acontecer, uma aura azul apareceu ao redor, o ar tremeu. A energia azul envolveu as portas. O chefe tinha um bom controle sobre seu poder, e podia falar com calma. Dirigiu-se ao Jaren com as palavras: eu sempre digo, cuidado para não morrer. Especialmente desta vez. Jaren fez uma cara estranha e pensou consigo mesmo, talvez pare de me ensinar, afinal, eu já estive lá mais de uma vez. E o patrão exalou fumaça da boca bem na cara do cara. Jaren não suportava o cheiro, isso o enojava. Ele começou a acenar com a mão para se livrar da fumaça e disse: ei, o que você está fazendo? Ele disse com uma voz infeliz: eu queria que você prestasse atenção em mim, parecia-me que você estava pensando em outra coisa e não respondeu. É tudo por causa disso. O chefe pensou que o troféu que pode ser obtido se você derrotar a vespa. Uma poção que pode reviver os mortos. O chefe disse. Essas palavras parecem assombrá-lo. Insatisfeito. O que importa se eu me importo ou não? Jaren estava de uniforme completo, era totalmente preto, para que em caso de perigo pudesse se esconder da vista dos monstros. Atrás dele havia uma arma que o lembrava da lança com a qual seu açougueiro lutava. Jaren foi até a porta, pôs a mão nela e com muito esforço começou a empurrá-la. Mesmo que seja um remédio que não existe, pensou enquanto empurrava a porta. Ainda não pode curar o pai.
As portas se abriram e feixes de luz começaram a penetrar do outro lado. A luz do sol apareceu em seu rosto, um ar fresco e agradável soprou do outro lado e seus olhos estavam cheios de entusiasmo e determinação. As palavras giravam em sua mente. Se houvesse alguma maneira, ele nunca perderia a esperança. E as portas se abriram completamente e encheram a escuridão da estação de metrô com uma luz forte. Ele deu um passo para o outro lado, o sol escaldante cegando nosso contrabandista. Ele levantou a mão sobre os olhos para bloquear o sol e ver o que estava ao seu redor. Ele ficou em uma rocha que estava envolta em plantas desconhecidas, lembrando enormes hastes de rosas com espinhos, que foram cruzadas com uma videira. Ele se levantou e olhou para longe. Havia uma máscara em seu rosto, porque não estava claro o que o esperava ali. Não havia informações suficientes sobre este lado e poderia haver uma infecção com a qual o corpo humano não pudesse lidar. Após a fusão dos planetas, masmorras apareceram por toda a Terra. Havia um grande número deles, mas os maiores estavam na Coreia. Uma delas, a primeiríssima, era onde a ilha de Jeju se fundia com uma rocha quente que parecia um vulcão. Plasma de fogo irrompia constantemente dele, e apenas alguns poderiam estar perto deste lugar. Afinal, tal temperatura poderia queimar viva. Jaren colocou uma máscara sobre os olhos para protegê-los de danos. E o segundo, onde ocorreu a fusão da selva engariana com parte do distrito Yeouido de Seul. Toda a área se transformou no futuro, como se todas as pessoas tivessem deixado este lugar e a natureza tivesse assumido. A flora verde escravizou os prédios, eles começaram a desmoronar e apenas uma floresta cresceu ao redor. Esta era a antiga área de Buram. Calabouço de baixo nível. Perigo demais. Era uma enorme masmorra centrada na área de Yeouido, bem como nas áreas de Mapo, Yonsan e Yongdiepno. Esta masmorra ainda não foi limpa, muitos caçadores se despediram da vida nela. Um dos homens do contrabandista entregou a mercadoria no ponto de encontro. Parece que a conexão foi cortada quando ele chegou lá. Ele provavelmente levou as mercadorias para si mesmo. Provavelmente ele se machucou ou teve problemas. Ele morava perto do ponto de encontro e deixou vestígios de sangue atrás de si. O chefe sugeriu que ele provavelmente foi ferido pelas vespas celestiais quando estava fugindo. Sua tarefa é verificar o local dos eventos e trazer a mercadoria, se houver. Se continuarmos nossa conversa, essas foram as palavras do chefe. Jaren olhou para ele. E o homem do cigarro acrescentou. Pare de pensar em coisas estranhas, melhor se concentrar no trabalho. Ele estava encostado na parede e a fumaça saía de um cigarro aceso em sua boca. Com um sorriso no rosto, Jaren perguntou, como você acha que eu não fugi com o item? O chefe fumante respondeu, não, você não é bobo de fazer isso. E exalou fumaça. Por favor, tenha cuidado. Jaren pulou do penhasco, agarrando-se ao cabo para não quebrar. Atrás dele, o chefe gritou. Eu disse a você que a geleia real das vespas do céu é uma coisa muito cara. Não são apenas as pessoas que estão atrás dele. Ele se aproximou do chão, o cabo estava esticado, não era seu primeiro salto, ele se agrupou e pousou perfeitamente, mas efetivamente no meio da floresta. Estava tão escuro ali que os raios do sol mal conseguiam penetrar na penumbra. Ele ficou no meio da floresta e o cheiro flutuou ao seu redor. E seus pensamentos foram interrompidos pelo que viu no chão. Droga, ele disse, e olhou entre as árvores. Havia uma pegada enorme de um gigante no chão, árvores enormes de outro planeta cresciam por perto, mas até elas pareciam pequenas em comparação com essa pegada. Enlouqueça, Jaren disse. Com esse cheiro, os monstros vão se reunir, você precisa sair daqui o mais rápido possível. Em algum lugar não muito longe deste lugar, algo estava acontecendo, os pássaros da área começaram a voar, houve alguns sons altos. Havia uma garota fugindo. O logotipo da Academia de Aventureiros era visível em sua camisa. Ela estava suando de medo. Ela se escondeu atrás de uma árvore, cobrindo a boca para não emitir sons desnecessários. Esta era uma elfa de cabelos negros, atrás dela havia uma aljava de flechas e um arco. Era Shin Seron, um aluno do primeiro ano da Aero High School. Ela se viu na pior situação de sua vida. Ela ficou totalmente apavorada, seu corpo tremendo que iria desempenhar o seu papel. Ela pensou que o exame intermediário seria fácil. Ela espiou por trás de uma árvore para ver se aquele de quem ela estava fugindo a estava seguindo. Mas algo apareceu diante dela. Uma aura escura e medo engrossaram ao redor, foi muito assustador. Uma silhueta apareceu, a silhueta de uma enorme criatura que havia deixado uma enorme marca no chão que Jaren tinha visto. Era um monstro que não deveria estar neste lugar. Ela estreitou os olhos, na esperança de que isso a salvasse e esse monstro não a notasse,
Ela abriu o olho direito para olhar. Ela ficou horrorizada, não entendeu o que era e como foi parar ali. Este exame era para ser simples, seu objetivo era coletar o máximo de moedas possível, que estavam escondidas em diferentes partes da masmorra. Era um exame prático, com o menor nível de dificuldade. Ela já pensou que o problema havia passado por ela, mas o monstro olhou por trás da árvore e encontrou o elfo tentando se esconder dele. Os monstros nesta área devem ter sido fracos e quase sem inteligência. Ela viu que tinha sido vista, o suor começou a escorrer de seu rosto, ela ficou pasma de horror e olhou para cima. O monstro desferiu um golpe muito forte, destruiu a árvore atrás da qual ela se escondia. Uma onda de choque muito forte se espalhou e a árvore se partiu em pedaços. Por sorte, ela conseguiu desviar do golpe. Ela decidiu fugir dali, mas não foi mais possível. Se houvesse alguma chance de sucesso, seria um milagre, ela pensou. Ela escolheu lutar com ele, embora tivesse poucas chances. Ela carregou seu arco com 3 flechas, puxou a corda para atirar nele. O monstro era muito grande e apenas com sua respiração, deixava sem oxigênio tudo o que o cercava. Agarrando as árvores, ele se moveu em direção ao seu objetivo. A caçadora disparou 3 flechas contra ele de uma vez, seu tiro foi letal para os monstros que deveriam morar ali, mas esse caso foi uma exceção, não deveria estar ali. Ela mirou nos pontos vulneráveis do oponente, atirou direto nos olhos, mas ele bloqueou com a mão. Se fosse um monstro sem inteligência, não conseguiria se defender. As flechas perfuraram sua mão, mas não causaram muitos danos. Ele ficou furioso, embora para ele fosse uma ameaça insignificante. Ela ficou maravilhada, a força de sua pele é maior que a do carro blindado que ela conheceu e estudou nos livros didáticos. O monstro se preparou, ergueu o braço acima da cabeça para dar um golpe forte e contra-atacou com força novamente. Devido ao seu tamanho, ele não era famoso pela velocidade de seus movimentos. O arqueiro saltou para longe dele novamente. Por mais que você atire, ele não pode ser perfurado. Mas ela não teve escolha a não ser lutar para sobreviver. Com outra salva, ela carregou 3 flechas e disparou contra ele. Esta foi mais poderosa que a anterior, flechas cortando o ar, voando direto no alvo. Ela o atingiu no peito, sem precisão devido ao medo que a dominava. Todas as 3 flechas atingiram o peito, mas falharam em perfurar a camada superior da pele. Isso o irritou ainda mais. Ele mostrou a língua, babando pela boca. Ele queria chegar até ela por todos os meios. Meus ataques não funcionam nele, e ele nem precisa se esquivar ou bloquear, ele investiu direto para ela. Ela tomou a decisão de se aproximar dele, tinha mais chances de vencer essa batalha de perto para que suas flechas causassem mais dano e fossem muito mais precisas. Desta vez, ela carregou o arco com uma única flecha para aumentar a precisão do tiro. Shinser, esse era o nome da heroína, também empunhava magia, ela assumia a postura de um arqueiro. Ela poderia aplicar efeitos às suas pontas de flecha. Essas pessoas eram chamadas de arqueiros mágicos. Isso era uma técnica, um tiro de fogo, daqueles que ela tinha. Quando ela atirou, sua flecha assumiu a aparência de uma explosão de fogo de um lança-chamas, mas na velocidade da luz. Os tipos de magia que ela pode lançar em suas flechas são infinitos e ilimitados. De longe, seu tiro era visível, que um brilho apareceu sobre a floresta, que parecia uma explosão. E para a vitória total ela escolheu uma explosão, colocando força e poder máximos nela. Ela se acalmou e o medo deixou suas pernas, ela tinha certeza de que esse golpe era fatal para ele. Tal golpe seria bastante eficaz em um monstro com um nível de perigo de 3 estrelas. A luz quebrou e ela viu. Sua flecha errou o alvo, o monstro acabou sendo muito esperto, ela observou enquanto se mantinha entre as árvores. Com um olhar cheio de raiva, ele olhou para o arqueiro. Ela foi atingida pelo medo novamente. Shinserom ficou horrorizada e muitos pensamentos giraram em sua cabeça. Ele se esquivou, mesmo antes de atirar nele. Saltou? Então ele sabia. Na segunda vez não consigo. O que fazer agora? Tem que correr. Ele pulou no chão, tudo tremeu ao seu redor. E ele correu em direção ao aluno. O monstro estendeu a mão para agarrá-la. Ela correu dele, seus olhos cheios de medo. Ele estava bem no alvo, mais um segundo e ele teria agarrado, mas naquele momento aconteceu, o próprio milagre que ela tanto esperava por toda essa intensa batalha. Jaren apareceu lá, ele assoprou em nível e habilidades, e desferiu um golpe esmagador na cabeça do monstro. Ele perdeu o equilíbrio e com o golpe seu corpo começou a recuar. No céu claro, ela viu a silhueta do homem que a salvou da morte. Ele parecia um anjo em carne e osso. Era Jaren. Ela olhou para ele e não conseguia tirar os olhos dele.